faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além de nossos canais nas redes sociais. Eu, Daniele Escher e a jornalista Lígia Sábica estamos nos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma entrevista da rodada com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. Bom dia! As nossas entrevistas foram programadas para levar informação a quase 800 mil eleitores aptos a votar nesses municípios aí de cobertura do nosso grupo RCN. A rodada já contemplou os candidatos Jefferson Bezerra, do Agir, Anísio Toquio, do PSOL, Luiz Henrique Mandetta, do União, Juiz Odilon, do PSD e Tereza Cristina, do PP. Pelas regras, o candidato da sigla com representatividade na Câmara Federal terá 40 minutos para responder aos questionamentos e expor suas ideias. A rodada ao Senado encerra hoje e nós recebemos aqui o candidato do PT, professor Tiago Botelho. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lígia, bom dia, Dani, Anderson, Gileel. Para mim é uma grata alegria estar aqui na CBN, um grupo de comunicação tão reconhecido e de valorosa importância para a democracia. Tiago Rezende Botelho nasceu em Ivinhema, no sul do estado, tem 39 anos, um jovem candidato ao Senado, é advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. O senhor tem doutorado em Direito Socioambiental, é doutorando em Sustentabilidade, né? É doutorando em Democracia no século XXI e pela primeira vez disputa uma eleição para um cargo público, já saindo aí direto ao Senado. Candidato, de que forma essa sua experiência como professor universitário lhe dá bagagem para resultar em melhorias aí para a população sul-mato-grossense a partir do Senado? Certo. Primeiro dizer que a nossa candidatura ao Senado ela é um projeto de muitas pessoas que não se veem contempladas hoje no Senado Federal. No ano de 2022, nós temos 3 senadores que representam os grandes, representam o agronegócio, os grandes empresários. Nós representamos a educação sul-mato-grossense, representamos o pequeno empresário, a agricultura familiar. E como que nós podemos estar melhorando, né, esse mandato de Senado? Primeiro que nós queremos regionalizar o mandato de senador. Eu não vou esperar os prefeitos, os vereadores do interior irem a Brasília. Eu estarei participando da gestão municipal com os prefeitos. E aí eu levarei toda a bagagem da universidade, todas as pesquisas que eu desenvolvi, o meu mestrado em Direito Agroambiental, o meu doutorado em Direito Socioambiental, estudo sobre democracia, e eu entendo que o Brasil chegou a um momento que nós precisamos discutir a economia. Nós precisamos parar dessa mentira de é comunismo, é kit gay, é mamadeira de sei lá o quê. Nós precisamos discutir coisa que importa. Hoje existem 33 milhões de brasileiros com fome. Eu e o meu partido sabemos como tirar o Brasil do mapa da fome. Não é com arma. O Bolsonaro, o presidente da Tereza Cristina, armou a população. Eu quero armar a população de oportunidade. Como que você tira a gente da fome? Com o Fome Zero, com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida. Você constrói políticas públicas, e de políticas públicas eu entendo, e como tirar o Mato Grosso do Sul dessa situação que nós chegamos, eu também entendo. Então eu estou preparado, apesar de ser o mais novo candidato ao Senado de Mato Grosso do Sul. Eu vou retomar aí a partir do que o senhor falou da regionalização. Nós temos 79 municípios em Mato Grosso do Sul. De que forma o senhor pretende levar essa demanda de todos esses municípios para o Senado? Certo. Primeira coisa que nós precisamos entender que eu estarei no PT, serei senador a partir do Partido dos Trabalhadores, mas também serei senador de Mato Grosso do Sul. Você, prefeito de direita, você, prefeito de esquerda, você vai ter minha atenção. Eu quero chegar, e aí eu vou ganhar essas eleições,
vou descansar uma semana, eu vou voltar a rodar o estado, eu quero conversar com um prefeito de Anastácio, de Aquidauana, de Corumbá, de Campo Grande, e eu quero um dossiê do prefeito, com as potencialidades e os problemas. O presidente Lula vai ganhar no primeiro turno, e aqui eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou o único candidato ao Senado do presidente Lula no Mato Grosso do Sul. Todos os demais ou são do Bolsonaro ou elegeram o Bolsonaro. E aí, com esse dossiê, eu quero fazer a interlocução com o presidente da República, eu quero ajudar via emendas parlamentares estes municípios, e eu vou discutir com o prefeito. Lá em Brasília, nós temos vários ministérios, vários editais, que muitas vezes os prefeitos sequer sabem que existem. E a minha assessoria ela vai estar preparada, o Mato Grosso do Sul não vai perder um edital, porque o meu gabinete estará aberto a todos os prefeitos e nós vamos comunicar os prefeitos. Prefeito de Juti tem edital para saneamento básico. Prefeito de Caracol, prefeito de Guatemi, nós temos edital para violência contra a mulher. Nós temos recurso no governo federal. O que eu percebo é que falta capacidade técnica, muitas vezes, e um senador que ajude os prefeitos. E é isso que nós vamos fazer. O senhor falou há pouco em relação a retomar e ampliar, melhorar, enfim, alguns programas sociais. Uhum. Além do assistencialismo, né? Eu acho, eu falo, eu jornalista, Sim. acho que a gente vê que só o assistencialismo não resolve, Uhum. né? Então, qual é a sua proposta para ir além disso? Primeiro, eu escolhi minha primeira suplente, a Heloísa Berro, que foi secretária de Estado de Assistência Social de Campo Grande, exatamente para nós melhorarmos as políticas públicas existentes e criar novas políticas. As políticas públicas, para mim, elas não são assistencialistas. Elas são políticas que devem ser realizadas porque a Constituição Federal garante a alimentação, a Constituição Federal garante a habitação. Agora, Sim, um mínimo de dignidade, Isso, né? isso. Mas a gente vê que as pessoas que estão numa situação de risco, né, e precisam de uma melhor qualidade de vida, elas precisam ser capacitadas, elas precisam ter recuperado a dignidade delas mesmas terem essa provisão, né? Por isso, o Bolsa Família, ele tinha suas exigências. A pessoa ela não recebia um valor através da Bolsa apenas e não tinha que cumprir algumas obrigações. O filho tinha que estar na escola, tinha que estar vacinado. Hoje também é assim, né? Mas nós diminuímos o número de Bolsa Família, nós diminuímos o número de Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. As políticas públicas do Bolsonaro, o presidente da Tereza Cristina, minguaram. O Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarelo. Não tem casa nem verde nem amarelo. O Bolsa Família foi destruído. Hoje nós temos o auxílio emergencial que a muito custo foi conquistado. E o auxílio emergencial só foi conquistado até o final do ano, porque o governo Bolsonaro não queria o auxílio emergencial, né? Então, eu sou um defensor das políticas públicas. Bom, nós temos perguntas dos nossos correspondentes. Vamos trazer uma direto da região de fronteira ali com a Bolívia agora. Vamos lá. Bom dia, candidato. Rodolfo César aqui. Gostaria de perguntar qual proposta o senhor tem em termos de educação federal, já que neste ano houve cortes com repercussão tanto para o FMS como para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Rodolfo, só em 2022, em torno de 7 milhões de reais foram cortados do governo federal para o FGD, a UFMS e o IFMS. Eu, diferente de muitos candidatos ao Senado, ao invés da bancada da bala e do boi, eu quero criar a bancada da educação. A bancada da educação é a reunião de deputados federais e senadores que entendem que educação é prioridade, educação é investimento, educação não é gasto. E aqui, ouvinte, eu sou professor, eu não falo da educação como esses políticos que toda eleição fala de saúde e educação. De educação eu entendo. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu escolhi como projeto de vida a docência. Sou filho de uma mãe professora. Nós vamos lutar para continuar a regionalização da educação. Só para vocês terem uma ideia, em 2003, Campo Grande tinha 40 mil estudantes universitários.
Em 2014, nós passamos para 210 mil estudantes universitários. De 40 mil, nos governos do PT, nós passamos para 200 mil. Você que está me ouvindo, muitas vezes as pessoas me pedem crítica ao meu partido. Eu não tenho problema de fazer crítica ao PT. O PT, sim, nós tivemos erros, mas tivemos muitos acertos. E um deles foi a criação da UFGD, a Universidade Federal, a qual eu coordeno o melhor curso de direito hoje do Brasil, foi criado pelo Lula. Os institutos técnicos federais foi criado pelo Lula. Os campos da UFMS e a ampliação de vagas para a própria UEMS foram os governos do PT. Então, de educação eu entendo, eu não falo de educação. Nós vamos lutar pelo auxílio permanência. O filho do trabalhador, o filho do pobre, muitas vezes desiste da universidade porque tem que trabalhar, tem que pegar ônibus, chega cansado em casa. Nós precisamos criar mais auxílio permanência na universidade. Nós temos que preparar os estudantes para que saiam já empregados. E tem uma coisa que eu amo, chama educação. Então eu não fico falando de educação e depois voto contra a educação, coloco a educação num teto. É inaceitável professores contratados do estado de Mato Grosso do Sul, que representa quase 60%, ganhando menos que professor concursado. Eu serei uma pedra no sapato do próximo governador. Eu espero que seja Gisele Marques, que é do meu partido. Em não sendo, o próximo governador pode esperar um senador que vai lutar para que professores contratados ganhem o mesmo que professores concursados. Candidato, a gente viu ao longo dos anos o sucateamento das universidades públicas no país. E isso não começou só agora, nesses últimos 4, 5, 6 anos. Isso vem lá de trás, né? Então, isso é um problema que a gente percebe que é crônico no país. Sim. Olha, nós tivemos um momento em que... Eu sou filho do interior. Eu nasci em Vinhema, cresci em Naviraí. Eu tive que sair de Naviraí para fazer direito na UEMS em Dourados. Hoje, você chega em Naviraí, que é a cidade dos meus pais, tem mais de 10 cursos universitários. O problema é que o Bolsonaro, o presidente da Tereza Cristina, não gosta de educação. E ao invés de dar continuidade, por que eu entendo? Políticas públicas, as que são boas e deram certo, elas devem ser melhoradas pelas próximas gestões. Hoje, o governo Bolsonaro, quantos campos da UFMS o governo Bolsonaro criou? Nenhum. A ampliação das vagas, o recurso para a educação foi cortado. Então, o que eu entendo? Nós vínhamos num momento muito positivo na gestão dos governos do PT, com erros e acertos, e aí eu não tenho problema com isso. O grande problema foi que nós tivemos uma interrupção. A UFGD, a universidade que eu sou professor, viveu 3 anos sob intervenção do governo federal. O reitor eleito democraticamente não foi nomeado porque era do PT. Sendo que na época da Dilma e do Lula, a reitora que ganhou a eleição era de direita. O Lula foi lá, a Dilma foi lá e nomeou. Porque política não pode ser os meus amigos tudo, aos meus inimigos nada. Se ganhou a eleição, na urna eletrônica, na escolha popular, tem que ser respeitado. Agora, um presidente da República que bota em questionamento a urna. O senhor colocou aí como prioridade a bancada da educação no Senado. Isso. E pelas suas propostas, eu vi aqui, o senhor pretende justamente priorizar isso, ensino infantil, médio, fundamental e superior. Isso. No caso do ensino infantil, que é aí diretamente ligado aos municípios, qual vai ser a sua atuação aqui no Estado para melhorar e dar mais acesso, principalmente a creches, né? Exato. Hoje a gente tem uma escassez do ensino infantil, né? A não valorização dos profissionais do ensino infantil. Nós precisamos capacitar, que são profissionais de suma relevância. Eu defendo que o governo federal ele assuma algumas prioridades. E para mim, saúde e educação é prioridade. Na saúde, eu tenho defendido o PAS, que é a Política de Aceleramento da Saúde. O governo federal tem que investir mais em saúde. Eu entendo que, para o ensino infantil, o governo federal também precisa investir mais em ensino infantil. Por quê? Crianças que entram na escola mais cedo, elas se desenvolvem mais cedo. E quando nós falamos de crianças de baixa renda, a escola ela tem uma estrutura de saúde, ela tem uma estrutura nutricional, e é isso que nós defendemos, que o governo federal assuma maiores responsabilidades da saúde e da educação. Eu percebo que os prefeitos não estão dando conta de arcar com
saúde e educação hoje no Mato Grosso do Sul. O senhor falou do PAS, né? Era justamente isso que eu iria te perguntar, né? A PAS, né? Porque é a política de aceleramento do SUS. O que seria isso na prática e como o senhor conseguiria incentivá-la? Sim, nós precisamos reunir o Congresso Nacional, né? Porque hoje a saúde ela é tripartite. Ela é responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. O que acontece? O prefeito de Eldorado, ele não consegue levar especialistas porque o salário dele é o teto. E aí, segundo os profissionais da saúde, 70% da saúde ela tem que ser feita nos municípios. 30% que são de alta complexibilidade, que tem que vir para a capital ou para Dourados. Hoje é o inverso. O interior pega seus filhos com dor, coloca numa ambulância e tem que chegar em Dourados e Campo Grande e sobrecarrega a saúde da capital e da segunda maior cidade do estado. O que eu defendo? Que nós tenhamos uma política de maior investimento. Nós teremos que discutir com o Congresso Nacional quanto. Quando nós tínhamos o PAC, que era a política de aceleramento da infraestrutura, o governo federal ele passou a assumir responsabilidades que muitas vezes não era dele. E nós precisamos assumir essas responsabilidades. E aí nós pegaremos um país de economia no caos. Então eu preciso dialogar com o meu presidente, o Lula, para ver como é que nós podemos destacar recursos da União para investir em educação infantil, no PAS, né, que é a política de aceleramento da saúde. E aí, por isso que eu defendo a eleição do presidente Lula, eu defendo um bom ministro da saúde, que inclusive eu tenho até falado que o nosso ministro podia ser do Mato Grosso do Sul, podia ser o Ricardo Ayashi. Candidato, não sendo aí um governador ou um presidente do seu partido, como é que o senhor lidaria, caso eleito, para convencê-los a colocar em prática essas suas propostas? Primeiro, que política não é jogo de futebol, né? Não é o Flamengo versus Fluminense, porque jogo de futebol, no outro dia a gente acorda, todo mundo tem que trabalhar, a vida que segue. Política, quando se estabelece amigos versus inimigos, como faz a Tereza Cristina, como faz o Bolsonaro, a gente não consegue avançar. Se o Bolsonaro me chamar para conversar hoje, eu vou lá na sala dele e converso. Eu explico, presidente, eu não concordo com a sua política educacional, não concordo com a sua política econômica. Em sendo eleito, e o Lula não sendo eleito, que eu acho impossível, mas caso aconteça, eu defenderei o estado de Mato Grosso do Sul. Eu defenderei o Brasil. E, independente do governador, independente do presidente, se a população escolheu, nós devemos respeitar. A prefeita de Campo Grande não me apoia. E está tudo bem. Em sendo eleito, a primeira coisa que eu vou ligar é para a prefeita de Campo Grande. Falar, prefeita Adriana, pode contar com o senador Tiago Botelho. Então, o que eu entendo? Que nós precisamos romper a polarização, esse ódio que se estabeleceu na política, não pode ter inimizade, não pode ter ódio, né? E eu sou do Partido dos Trabalhadores. O Zeca governou esse estado por 8 anos, a Dilma e o Lula por 13, e ambos conversavam com todo mundo. O André Putinelli chamou o Lula de padrinho. Isso quer dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, sabemos dialogar. Candidato, vou retomar essa questão da saúde, porque isso é fundamental, né? Quando o senhor coloca aí da falta de recursos no interior do Brasil, da falta de investimentos, de especialistas, a gente percebe uma situação que é comum, e não só no interior. Eu vou dar como exemplo Campo Grande, também acontece isso. Sim. O governo federal, ele, por exemplo, repassa os recursos para os hospitais filantrópicos. Nós temos aí o Hospital de Câncer, temos maternidade, temos santas casas. Esse dinheiro, quem fiscaliza a atuação e quem fecha o contrato do SUS são os municípios, são as secretarias municipais de saúde. Sim. Na hora do repasse do dinheiro por esse serviço prestado ao SUS, o dinheiro não cai diretamente na conta desses hospitais. Sai do governo federal, cai na conta do município. Certo. E o que a gente tem visto é que os municípios seguram muitas vezes esse dinheiro, o repasse atrasa, ou até mesmo quando esse repasse não é feito. E muitas vezes o município, quando vai falar que investiu na saúde, ele usa esse montante que ele só tinha que repassar, não foi investimento dele. É isso. O senhor, como senador, qual seria a sua proposta para fazer com que os municípios realmente trabalhem com recursos próprios e deixem que esse recurso, né, saia direto do governo federal para quem presta serviço e os municípios, sim, façam fiscalização e garantam um serviço de qualidade?
Bem, a primeira coisa é que se nós estamos precisando terceirizar o serviço de saúde, me parece que o SUS está com um problema. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo, com todas as suas carências. Você vai para os Estados Unidos, não tem um sistema único de saúde. Você vai para a Europa, não tem sistema único de saúde. Só que ele está sucateado, ele está sem estrutura. E aí o que eu defendo? Nós podemos fazer parcerias públicos-privados, nós podemos fazer parcerias... O SUS também é modelo mundial, né? Ele só precisa ter uma gestão melhor. Isso. Nós podemos fazer parcerias públicos-privados, nós podemos fazer parceria com fundações. Mas eu defendo uma melhor estruturação do SUS. Hoje os profissionais, aí nós estamos num grande momento dos enfermeiros e técnicos de enfermagem para o piso salarial. Eu, professor Tiago Botelho, defendo o piso salarial, porque hoje os enfermeiros têm que trabalhar 3, 4 jornadas para conseguir completar a renda. Então, eu defendo, primeira coisa, concurso público para o SUS. Temos que ter. Temos que rever a tabela SUS. Temos que valorizar os médicos, os profissionais administrativos. E aí, o SUS não dando conta, porque eu defendo que o SUS seja valorizado. E hoje eu percebo que é um sucateamento do SUS. A saúde no Brasil está sobre teto de gastos, gente. E o Bolsonaro permaneceu, o Temer permaneceu, saúde não é gasto, saúde é investimento. Então, nós precisamos. O SUS fortalecido. Após o SUS fortalecido, querendo fazer parcerias, nós precisamos que essas parcerias sejam fiscalizadas. E aí nós temos órgãos de controle, as procuradorias, os ministérios públicos, e eu serei atuante. Eu tenho dito que eu quero ser o senador do SUS. Por quê? O SUS é o plano de saúde do trabalhador. E todo político gosta de falar de educação e saúde às vésperas da eleição. Só que chega lá e muda de opinião. Vota contra. Quem votou a favor do teto de gastos? Por que a Tereza Cristina não fala nada sobre teto de gastos da saúde? Por que ela não fala nada sobre teto de gastos da educação? O Mandetta foi ministro do Bolsonaro. O senhor falou aqui, então, que é ser o senador do SUS. Como atualizar a tabela do SUS, por exemplo, que é um assunto que já vem aí dominando as discussões há anos. De onde sairia esse dinheiro? Como isso seria feito? Porque os hospitais estão pedindo ajuda, as Santas Casas pedindo ajuda, as instituições filantrópicas por todo o país se unindo para chamar atenção para isso, né? Dizendo que estão em crise mesmo. Como atualizar essa tabela? A atualização da tabela SUS, primeiro nós precisamos dialogar com a classe, né? Precisamos ver, porque essa tabela ela não é atualizada há muito tempo e toda eleição ela vem em debate. Eu não acredito que seja falta de recurso. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos, portanto, mais recebe também. E aí nós precisamos ter prioridade. Não pode ter prioridade com cartão corporativo. Não pode ter prioridade com motociata. Não pode ter prioridade com publicidade do governo que gasta milhões de reais. Nós precisamos, o povo brasileiro, se você pegar todas as pesquisas hoje de políticos, o que os sul-mato-grossenses querem? Melhoria da saúde. E me parece que os políticos não estão ouvindo isso. Nós temos que priorizar. Primeiro, tirar o Brasil do mapa da fome. Segundo, investir. E aí é questão de gestão para mim. Nós temos que ter uma gestão da saúde mais clara. Os recursos estão vindo, o Estado investe, o município investe, mas não chega na ponta. O senhor falou, desculpa, Tudo bem. No seu programa o senhor fala em apoiar aí a retomada do programa Mais Médicos, Isso. né? O que seria, o que voltaria, por exemplo, trazer médicos de fora, os cubanos, de novo, nos mesmos moldes do que havia antes? Então, essa política é uma política mundialmente utilizada, não é só no Brasil. Porque o Mais Médico, ele é assim, primeiro, ele é aberto para os médicos brasileiros. Em não querendo ir para o interior do Brasil, para as aldeias indígenas, para os assentamentos, abre-se para médicos brasileiros formados fora do Brasil. Em não aparecendo, abre-se para médicos estrangeiros. Então, eu defendo o Mais Médico porque muitas comunidades tiveram acesso à saúde pela primeira vez com essa política. E eu faço doutorado fora do Brasil. Eu acho péssimo essa desconfiança de que profissionais formados em outros países não têm a qualidade do Brasil. O Brasil não é referência mundial em formação. O que foi muito polêmico em relação a esse programa não foi a qualidade dos médicos, né?
Foi a forma como o programa foi fechado que incentivava o governo cubano, que é um governo ditatorial, de ficar com os recursos. E esses profissionais, eles recebiam muito pouco aqui no Brasil do dinheiro que era destinado a eles pela prestação do serviço. Vamos lá. Quem exterminou o Mais Médico foi o Mandetta. Era ministro da Saúde e não lutou pelo Mais Médico. Agora, às vésperas da eleição, é o grande ministro da Saúde. Eu vou retomar o Mais Médico. Vamos lá. Eu não costumo discutir os demais países. Por quê? Porque lá, Cuba tem a sua realidade. Hoje, um profissional que queira fazer medicina, ele consegue, cubano, fazer bancado pelo governo. No Brasil, a maior dificuldade das pessoas que querem fazer medicina é entrar numa faculdade. Então, tem o seu sistema. Nós podemos melhorar o Mais Médico? Óbvio, podemos e devemos. Podemos e devemos, né? Devemos melhorar o salário dos profissionais que venham de Cuba, que venham da Bolívia, que venham da Espanha, Podemos. Agora, exterminar a política, para mim, é problemático. O senhor falou aí que o Brasil não tem a melhor medicina do mundo, né? Justamente nessa sua fala, não deveria, então, haver no Brasil uma prova igualitária entre os médicos formados no Brasil para se conseguir o registro de médico, como é exigido para os médicos formados fora? Hoje não tem isso, não, né? É como a OAB, né? Eu sou advogado, a OAB ela exige essa formação. Veja só, a categoria, os médicos do Brasil também enfrentam a dificuldade da estrutura da saúde brasileira, né? E são importantes profissionais. Quem tem que discutir se tem que ter uma prova unificada é o Conselho Nacional de Medicina. Eu sou advogado e defendo a ordem dos advogados, defendo o exame da OAB, porque eu entendo que é uma forma também de melhorar a qualidade do serviço prestado. Eu só acho que nós precisamos criar uma prova que facilite a entrada de profissionais da saúde, uma vez que nós temos ausência. Nós temos concentração de médicos nas capitais e o interior do Brasil não tem especialistas. Então não adianta também a gente criar provas inacessíveis para os médicos estrangeiros quando o brasileiro está com dor e não tem um especialista, não tem um médico geral num assentamento, igual lá em Itaquiraí, na Tamocavi, na Santa Rosa. Não tem um médico. Em vários pontos aí das suas propostas, o senhor fala sobre os indígenas, inclusive lutar por políticas de combate ao encarceramento, homicídios e suicídio de indígenas. A gente traz aqui, infelizmente, muitas notícias, né, as nossas aldeias com casos de estupros, de assassinatos, de dependência de drogas, e isso não muda, né? Infelizmente, se os números não mudaram, a segunda maior população indígena do país. Os índios estão se matando, né? A gente traz aqui informações, inclusive, de confrontos com a polícia, índices de criminalidade aumentando dentro das aldeias e os próprios indígenas pedindo ajuda, as lideranças ali dentro. Existe essa questão também de, pode entrar, não pode, é só a Polícia Federal, não é? Toda essa discussão tem que conversar também com as lideranças indígenas lá dentro para poder ter acesso a eles. A questão, agora, estão construindo ali uma delegacia pertinho da entrada em Dourados para que as mulheres possam denunciar. Então, assim, estamos vendo os nossos indígenas se matarem ali dentro das próprias aldeias, um alto índice de violência e eles sofrendo e pedindo ajuda. O que pode ser feito efetivamente para ajudar a nossa comunidade indígena? Porque os problemas a gente já sabe, certo. A gente vem acompanhando, né? Como o senhor poderia ajudá-los? Vamos lá, a primeira coisa, que a propriedade privada, a fazenda, ela é um direito. Então você do agronegócio, fica tranquilo, tá na Constituição Federal. Mas a demarcação de terra indígena, a reforma agrária, a titulação de terra quilombola, o meio ambiente ecologicamente equilibrado também é. Hoje eu vejo uma classe política, e a Tereza Cristina, Mandetta e Odilon, não estão preparados para lidar com o tema, porque eles defendem só o agronegócio. A Tereza Cristina defende a fazenda dela. Ela é fazendeira, ela é uma das mais cabeça de gado do Mato Grosso do Sul. Por isso que ela não gosta dos povos indígenas. E aí eu tenho dito, eu vou dialogar. Eu quero uma mesa grande como essa, eu vou chamar o agronegócio, eu vou chamar os povos indígenas, a agricultura familiar e vou explicar. Não tem desenvolvimento sustentável se nós continuarmos sendo um dos estados com maior violência no campo do Brasil. O Mato Grosso do Sul permite com que crianças indígenas sejam desnutridas. Não tem água potável. Não tem infraestrutura nas maiores reservas indígenas do Brasil, que é a Bororó e a Jaguapiru, em Dourados. O que o senhor poderia fazer como senador? Primeira coisa, nós temos que lutar pela demarcação de terras indígenas.
Um grande estudo antropológico definindo o que é terra indígena e o que não é. O que for terra indígena, o governo federal tem que pagar para o fazendeiro. Ninguém está pegando de graça. Paga e explica para ele. Você vai ter que comprar terra em outro local. Então, isso o senhor também defende. Os outros candidatos aqui essa semana, tanto o juiz Odilon, Tereza Cristina, que o senhor está citando, eles defendem exatamente que os fazendeiros sejam indenizados Sim. também, além da terra, que é o que As está benfeitorias. previsto, as benfeitorias. O senhor também? Eu também. Porque esse seria o grande entrave hoje. Vamos resolver o problema, só que fala e não faz. A Tereza Cristina foi ministra da Agricultura. O Bolsonaro não demarcou uma terra indígena no estado. Não fez um assentamento rural. Então fala da boca para fora. E qual seria a sua primeira medida nesse sentido, caso o senhor seja medida, eleito senador? Lula, nós temos que demarcar todas as terras indígenas do estado. Pagar as benfeitorias, pagar a propriedade. Depois disso, os povos indígenas têm direito à saúde, que é a CESAI especializada, tem direito à sua língua, tem direito à formação, e aí nós começamos a avançar. Não tem como avançar em políticas para povos indígenas sem demarcação de terra indígena. Que o Mandetta é contra, que a Tereza Cristina é contra. Às vésperas da eleição fala que é a favor. E no governo anterior, que eu vou falar aí dos governos do PT, por que isso não foi concluído e feito dessa forma? Obrigado pela oportunidade. Porque o PT errou. Porque o PT não foi... E aí não foi só o PT. O Fernando Henrique não demarcou todas as terras indígenas. O Collor não demarcou todas as terras indígenas, o Lula não demarcou e a Dilma não demarcou. A Constituição, ela diz que em 5 anos após a promulgação, todas as terras indígenas seriam demarcadas. Em 1993, todas as terras indígenas teriam que ter sido demarcadas e não foram. Infelizmente, por governos de direita e governos de esquerda. E aí, eu não era senador, eu não era candidato. Eu tenho dito, o presidente Lula vai me ouvir, porque ele me escuta. Mas se nós não cumprirmos essa demarcação de terra, eu vou ser uma pedra no sapato de todo mundo. Porque é inaceitável. Eu não sei como as avós e mães do agronegócio dormem tranquilas, pensando que tem idosos dormindo em barracos de lona. Dourados tem água potável jorrando em chafariz nos condomínios de luxo. Ao lado é uma reserva indígena. Não tem água potável. Não tem saneamento básico. A criminalidade, as drogas estão entrando nas reservas indígenas. Indígena, você que está me ouvindo, você é brasileiro, você é sul-mato-grossense e você tem direito. Eu serei o senador que ajudará a luta dos povos indígenas. Temos mais perguntas do interior do estado. Agora vem de Maracaju. Bom dia, Vanessa Bordim, de Maracaju. Candidato, nós falando aqui da região centro-oeste, que é uma região muito produtora de grãos no estado, inclusive Maracaju é o município maior produtor de grãos em área, são aí mais de 300 mil hectares destinados ao plantio da soja todos os anos. E a gente vem acompanhando o desenvolvimento de muitas tecnologias nessa região, então o agronegócio é uma pauta importante aqui para Maracaju. Mas o escoamento agrícola e a infraestrutura logística, a infraestrutura de rodovias, principalmente para o escoamento das safras, tem sido um dos gargalos. Se eleito candidato ao Senado, o que o senhor pretende fazer para incentivar e para apoiar o desenvolvimento nessa cadeia produtiva? Bem, as pessoas acham porque eu sou do PT, eu sou contra o agronegócio, né? Não, eu não sou contra o agronegócio. O agronegócio é um setor importante da sociedade sul-mato-grossense. 30% da economia sul-mato-grossense é movida pelo agronegócio e eu quero ser o senador do agronegócio. Mas diferente dos demais, eu não serei só senador do agronegócio. Eu serei senador da agricultura familiar, dos povos indígenas, da educação, da juventude, das minorias e tantos outros setores. O que nós precisamos fazer? Primeiro, a gente tem que fazer uma CPI da CCR Via. Porque acabaram de falar que o problema é de escoamento. As rodovias, a 163, que corta esse estado, ela não consegue avançar. Foi privatizado, mas não consegue avançar. Então, o que está acontecendo? O governo federal fez um perdão de milhões de reais para a CCR Via, porque ela não cumpre o contrato que ela se prestou a fazer. E aí eu quero defender o escoamento da agricultura, quero defender o escoamento do agronegócio. Hoje, o mesmo problema, ou pior, a agricultura familiar vive. Ela produz, mas não consegue levar ao mercado, não consegue levar na cidade vizinha. Então nós precisamos de uma política
especializada para escoamento da produção. E aí eu quero saber, se é um problema, e a Tereza Cristina era a ministra da Agricultura, o que foi feito? Ela é a ministra do Agro. O senhor, como senador, poderia disponibilizar recursos, emendas parlamentares para essas localidades que estão hoje com problemas em escoamento, principalmente no sul do estado, né? Principalmente, o qual faço parte, né? Sou da região, com toda certeza. E aí o agronegócio, ele nunca ganhou tanto, e quem analisa números percebe que o Lula foi melhor para o agronegócio que o Bolsonaro e a Tereza Cristina, com dados. Hoje o FCO, ele nem existe mais. Hoje as políticas para o agronegócio, elas estão infinitamente com juros mais altos. E eu, sim, quero dialogar com o sindicato rural, quero dialogar com o agronegócio. Não sou senador de uma tecla só. O agro é tudo, é uma parcela da sociedade, mas temos outras. E eu quero ser o senador da agricultura familiar. Temos mais uma pergunta, então, vinda aí dos nossos correspondentes. Olá, candidato, bom dia. Aqui é Ana Cristina Santos, de Três Lagoas. O senhor sabe que Três Lagoas é uma das cidades mais industrializadas de Mato Grosso do Sul. Temos muitas indústrias e muitos trabalhadores, os quais alguns reclamam do baixo salário pago pelas indústrias e também da falta de representatividade sindical. Caso o senhor seja eleito senador, o que o senhor entende que poderá contribuir para melhorar essa questão, os direitos trabalhistas dos trabalhadores de todo o estado, claro, aqui de Três Lagoas também? Cristina, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, votada pelo governo Bolsonaro, aprovada por Tereza Cristina, retiraram direitos trabalhistas e previdenciários. Eu, como presidente Lula, quero rever a reforma trabalhista e a reforma da Previdência que retiraram direitos. E aí, uma das coisas que eu tenho dito, senador nenhum dialoga com sindicato. Eu desafio um sindicato a falar qual foi a última vez que um senador foi lá. Eu quero me reunir com a classe sindical, eu vou chegar no município, eu quero conversar com o prefeito, com a juventude, com a classe artística e com os sindicatos. E o sindicato eu quero ouvir, eu quero chegar em Três Lagoas, que é um polo importante da industrialização sul-mato-grossense, e eu quero ouvir os dirigentes sindicais para a gente lutar por direitos dos trabalhadores. Eu não voto contra trabalhador, como já fez a Tereza Cristina. Votou para retirar a casa de quem tenha dívida nos bancos. 60% do trabalhador, 60% dos brasileiros tem dívida no banco. Tirar a casa de quem não tem é perversidade, é maldade. E isso foi feito pelo governo Bolsonaro, foi feito pela Tereza Cristina. Em relação ao pequeno produtor, o senhor está citando muito a ex-ministra. Ontem ela colocou aqui para a gente que ela teve, foi a frustração dela ao sair do ministério, que ela não conseguiu resolver o problema na cadeia do leite, né? Qual que é a sua proposta e o que o senhor poderia fazer nesse sentido como senador? Vamos lá. Hoje, a bacia leiteira no estado, o Vale do Ivinhema, é uma grande bacia leiteira desse estado. Tem laticínio, Exato, mas não teve incentivo, inclusive dela. Eu entendo o seguinte, hoje o agronegócio tem as portas abertas do BNDES. A agricultura familiar, a qual está incluída a bacia leiteira, ela não tem um banco para chamar de seu. Todo o financiamento que a agricultura familiar vai fazer é burocrático e caro. Assistência técnica, a Agraer, com seus excelentes profissionais, ela está sucateada. Hoje a gente não tem um investimento em tecnologia. Nós temos a rota bioceânica que poderia agregar valor à produção da agricultura familiar, mandando os nossos laticínios, mandando o nosso queijo para fora do Brasil. Mas não tem investimento, porque ela mesma fala que ela é a senadora do agro. E nós precisamos de senadores que sejam para além do agro. E eu vou ser um grande apoiador da agricultura familiar e da bacia leiteira desse estado, que vem sofrendo muito. Então, mas como resolver essa questão de fortalecimento dessa cadeia? Como resolver? Primeiro, nós precisamos de assessoria técnica. Hoje eles estão sem assessoria técnica. E outro, um financiamento, uma linha de crédito que ajude com que ele permaneça no ramo do leite. Hoje, a pessoa que produz o leite, ela desanima. Por quê? É muito trabalho, pouco investimento e pouca valorização do setor público. Leite é um produto que agrega em todos os demais alimentos. No queijo, no iogurte, no macarrão, em tudo. Mas não tem investimento. Então, eu defendo investimento para a agricultura familiar.
A Tereza Cristina teve oportunidade e nada fez. Tem quanto tempo, Anderson? 2 minutos, então, agora, né, Lígia? Se ele quiser. Se o senhor quiser passar o seu recado aí nos últimos minutos para o eleitor. Obrigado a todos da CBN. Para mim é uma oportunidade. Sou o senador mais jovem de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Tenho 39 anos. Sou filho do interior. Diferente dos demais políticos que estão há muito tempo mudando de cargo, eu, eleito senador, não abandono o Senado. Ficarei 8 anos. Tereza Cristina jogou o voto quando foi deputada federal no lixo e foi ser ministra. Eu serei senador por 8 anos porque entendo a importância de um senador para Mato Grosso do Sul. Você, eleitor, se quer novas respostas para velhos problemas, eu sou a alternância. Eu sou a renovação. Sou um filho do interior, professor universitário, advogado. Quero defender a educação como prioridade, o SUS e os profissionais dele. Quero defender o meio ambiente, o Pantanal que vem sendo queimado, a Mata Atlântica e o Cerrado. Você, jovem, terá um senador à sua altura. A cultura. Eu quero reunir a classe artística desse estado. Você não tem um senador para chamar de seu. E aí, eu lhe peço, se você não tem um senador, vote no professor. Professor Tiago Botelho, 133. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter. Tiago Botelho, Tiago sem H. Um forte abraço e que o Mato Grosso do Sul escolha um senador jovem, professor e do interior. Obrigada pela presença, candidato. Nós encerramos aqui essa rodada dos candidatos ao Senado e a partir da próxima terça-feira, dia 13, vamos ouvir as ideias e propostas dos candidatos ao governo do estado, começando pelo capitão Contar do PRTB. Obrigada, candidato. E nós vamos agora para um intervalo. As nossas emissoras seguem com a programação local e às 10h30 voltamos em transmissão simultânea de rádio e TV para mostrarmos outros números da pesquisa de intenção de voto em Mato Grosso do Sul, realizada pelo IPP, o Instituto de Pesquisa Pontual, pesquisa encomendada aí pelo JP News, o jornal do nosso grupo RCN. Vamos tentar entender o comportamento do eleitor neste momento, na escolha aí dos candidatos ao governo e ao Senado. O comentarista de política, Adilson Trindade, da coluna Política em Destaque, estará aqui conosco. Até já. Grupo RCN, Eleições 2022. CBN, Eleições 2022.